E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Não tá tão ruim. A gente não sabe o que vai acontecer até dia 30. Mas não tá tão ruim como estão tentando pintar. Se liga, vamos com calma. Na verdade, vamos começar por outro assunto que envolve pesquisa. Isso aqui é só para dar uma animada, né? Só porque essa turma também abusa da paciência. Mas enfim, a Câmara aprovou a urgência do projeto que pune institutos de pesquisa. E foi aprovado com 295 votos favoráveis. Olhando isso daqui, já olhando para 2023, com fé em Deus, né? Jair reeleito, em 295, ainda vai mais gente apoiando o Jair. 308 aprova a PEC. Ou seja, a gente vai ter uma Câmara forte. Com o Jair lá, nossa, vai ser bom demais. Só 120 contrários. E aí, a priori, né? Mas vai ter que ter uma discussão para ver como é que vai ser realmente esse projeto. Prevê pena de prisão de 4 a 10 anos para os responsáveis pelos institutos que publicarem nos 15 dias que antecedem as eleições pesquisa eleitoral cujos números divergem além da margem de erro declarada em relação aos resultados apurados nas urnas. Eu não sei qual é o texto melhor, até porque tem uma coisa que eu até concordo. Vou fazer aqui, né, tentar ser o mais justo possível. A imprensa coloca o seguinte, mas o cenário pode mudar muito em 15 dias. Não, realmente, o cenário pode mudar. Agora, o que está acontecendo por parte desses institutos, inclusive tem pesquisa aí com 24 horas no primeiro turno que apresentou dados horrorosos. Horrorosa, era 24 horas. Em 24 horas, assim, foi muito absurdo. Muito absurdo. E aí você vê, né, o chorinho da imprensa, o Evandro Eboli, que escreve lá na coluna do Noblar, aí já diz, deputado magoado vai relatar projeto contra institutos. Ela tá com raiva. Por quê? Porque é o Paulo Eduardo Martins, que foi um cara prejudicado por essas pesquisas. Já comentou sobre isso várias vezes. Aí coloca, o bolsonarista Paulo Eduardo Martins foi o escolhido. Ele saiu derrotado nas eleições deste ano e terminou em segundo lugar na disputa para o Senado do Paraná. O deputado é revoltado, viu? Revoltado com os institutos, porque na véspera, olha só, foi na véspera, as pesquisas o apontavam como o terceiro colocado na disputa, com apenas 14%. Ele terminou em segundo com 29,12%. Moro obteve 33,5%. E aí, segundo o IPEC, o ex-juiz teria 35%, mas ficaria atrás do Álvaro Dias. Então imagina a quantidade de pessoas que votaram no Álvaro Dias, até votaram no Moro, porque assim, um não queria o Álvaro Dias, o outro não queria o Moro. Eram os candidatos com possibilidade de vitória. O Paulo Eduardo tava lá atrás, pô. Não tinha nem metade do Moro. Tava com 14. É menos da metade. O dobro daria 28. Daria quase basicamente 2 vezes e meia. Literalmente 2 vezes e meia. Dá literalmente 2 vezes e meia. Então assim, foi um erro. Assim, pô, tá 2 vezes e meia atrás do Moro. Não tem como. Ou vai no Álvaro Dias ou vai no Moro, né? Foi no voto útil. Então assim, ele tem motivos. Se ele tiver revoltado, eu acho que ele tem motivos. Mas vamos lá. Vamos olhar algumas coisas. A começar por aqui. A Mônica Bergamo veio querer te falar que a campanha de Bolsonaro quis mudar regras e cogitou cancelar ida a debate. Beleza. Vamos ficar. Isso aqui é o cogitou. Aí você tem que acreditar na Mônica Bergamo e nas fontes que ela tem. E vamos para a realidade? Porque aqui não é mais cogitar. Esse candidato decidiu faltar. Esse aqui não tá mais cogitando nada, ele já tomou a decisão, ele vai faltar. Tanto no debate promovido pela Veja, quanto pela Record, porque o da Veja junto com o SBT. A priori, Bolsonaro irá, e será uma sabatina, Rede Nacional de TV, com o Bolsonaro durante 1 hora. Então assim, enquanto o Bolsonaro cogitou não ir, esse aqui confirmou que não vai. A Bolsonaro cogitou não ir, não dá Bandeirantes. Beleza. Aí veja, olha só. Eu nem queria botar aqui. Eu botei, tá fora de ordem. Eu quero começar aqui. Porque essa notícia a gente trouxe no vídeo de ontem. No vídeo de ontem, vou trazer uma série de notícias. Que estava no vídeo de ontem. Essa notícia aqui é de anteontem, é do dia 17. E linkando com algumas coisas que aconteceram ao longo do dia de ontem, até o final do dia, a gente para e olha de novo para o cenário político. Sentindo o tom da imprensa.
que me parece odiar Bolsonaro. Essa notícia a gente trouxe e eu comentei no vídeo ontem que pela primeira vez eu estou vendo a imprensa brasileira falando em segurar vantagem. A campanha de Lula avalia que a sua principal missão até o dia da eleição é segurar a vantagem, jogar na retranca. Aí ontem, logo de manhã cedo, 5h26 da manhã, o Noblar disse: não será surpresa para este blog se Bolsonaro se reeleger. Depois ele volta. Ali embaixo, né? A vantagem de Lula nas pesquisas, que é real, paralisa a maioria que vota nele e estimula a maioria dos bolsonaristas a trabalhar para eleger Bolsonaro. Inclusive, antes de falar mais alguma coisa, tá vendo a importância de estar motivado? A imprensa não te quer motivado. A imprensa te quer preocupado, triste, derrotista, achando que tudo tá perdido. A imprensa quer que você abandone o Jair. Não abandone o Jair. Não faça isso. Não basta ir votar no dia 30. Tem que ampliar a vantagem e diminuir a abstenção. Senão, tchau e bênção. Aí depois no Noblar diz, às 7h53. Escrevi hoje cedo que não seria surpresa para este blog uma eventual eleição de Bolsonaro. Muitos me criticaram. Viram somente hoje a quantidade de notícias sobre o jogo sujo do governo para reeleger Bolsonaro. Eu queria ser sincero para vocês. Eu realmente queria saber quais foram as notícias. Eu não me deu trabalho de ficar a coluna do Noblar como um todo para tentar ver o que ele apontava, o que o governo estava fazendo. Mas, segundo o Noblar, o governo está jogando de forma suja. É o governo. Tá bom. Aí vamos por parte. 5h23. Saiu uma pesquisa do IPESP. O Lavareda vai na CNN para comentar sobre a pesquisa. Ele aí que é o cara à frente do IPESP. E a principal fala do Lavareda na CNN após a divulgação da sua pesquisa é: não dá para ter certeza de quem leva a eleição, diz cientista político. O clima de vitória, favoritismo, tá começando a dar espaço para, segurar a vantagem. Eu não me espantaria se Bolsonaro levasse. A turma do Lula tem que estar tão estimulada quanto a turma de Bolsonaro para trazer votos. Não tá em aberto. Aí o Matheus Leitão escreve uma nota. Não vou nem trazer o conteúdo. Ele, inclusive, repercute aí o que o Lavareda diz. Ele sai colocando, não, porque aumentou a rejeição isso aqui, aumentou um ponto, você perdeu aqui, aquilo outro, toda aquela maluquice, né? E aí o Matheus Leitão fala, nova pesquisa mostra que, desta vez, o sinal de alerta é para Lula. Entenda. Eu adoro quando o Matheus Leitão coloca esse entenda. Aí, sobre essa análise, eu acho que quem fez a melhor análise sobre o IPESP, que foi assim, no ponto-chave de tudo que foi levantado, aí foi a matéria no bastidor. Ficou fora de ordem. Era para estar ali depois do Matheus Leitão. A desvantagem do Barba. A pesquisa Abrapel/IPESP, divulgada nesta terça-feira, mostra uma dificuldade de Lula frente ao Jair neste segundo turno. O Lula continua à frente em todos os cenários, mas seu eleitor se mostra menos interessado na eleição que o bolsonarista. Está menos interessado. Uma pessoa que, em geral, está menos interessada na eleição, em geral, ela também está menos informada sobre a eleição, porque não faz sentido. Se você não tem interesse sobre um assunto, por que você saberia sobre esse assunto? Se você não tem interesse de acompanhar, como é que você sabe realmente tudo que está acontecendo? Então, esse eleitor, inclusive, ele pode ser uma pessoa que pode mudar de opinião de uma forma mais fácil, porque ele não acompanha o que realmente está acontecendo. Aí a matéria fala, o levantamento do IPESP é o primeiro a testar o interesse dos eleitores no debate da Band no domingo. Assistiram a parte ou a todo o debate 46% dos entrevistados. Aí diz o seguinte, entre os eleitores do Lula, apenas 40% assistiram ao debate todo ou parte. Todo ou parte é, por exemplo, um recorte. WhatsApp, Twitter, Instagram, qualquer coisa que seja. Gente, 40, todo ou parte. Quantos realmente assistiram o debate todo?
Eu chutaria que é um número bem pequeno. E 60% sequer viram. Sequer viram até um recorte. Ó. 60% não viram, só souberam algo ou nem tomaram conhecimento. Não nada. Entre os eleitores do Bolsonaro, e aí você vê, cara, é basicamente o oposto. O 60-40 é inverso. 57% viram parte ou todo debate e 43% só ouviram falar, não viram ou nem souberam de nada. Ou seja, esse daqui é o sonho de consumo da imprensa. É o sonho de consumo da esquerda. Essa força que a direita possui. É uma força orgânica, mas eles não conseguem entender isso. A grande questão que a esquerda tem de alcançar, ter voz, isso é o quê? Primeiro, a imprensa que odeia Bolsonaro. Mas odeia. Não precisa nem falar que tem preferência pro XYZ. Talvez a preferência da imprensa é a terceira via, mas eles odeiam Bolsonaro. E a imprensa, querendo ou não, fala com muitas pessoas. Aí tem diversos artistas, influenciadores, etc. Mas do lado de Bolsonaro, você tem muita gente, só que pequenininha. Só que a união faz a força. É a formiguinha. E olha só. Falei pra vocês que as notícias são boas. A gente tá chegando devagarzinho. Ainda falando em números. Calma que eu chego. A parte que eu vou falar de vocês vai empolgar de novo. Mas notícia boa, ainda falando de números. E tem tudo a ver com o que o Lavareda diz, né? É difícil falar quem leva. Probabilidade de vitória de Bolsonaro é de 52%. E o do Lula, 48%. Afirma a consultoria. Então tá basicamente aberto. Tem chances iguais os candidatos na margem de erro. Vamos falar assim. Ou seja, não tem mais favorito. Essa fala, e é interessante olhar, foi feita pelo consultor político e sócio-diretor da CAC Consultoria, o José Luciano de Matos Dias. Ele atribuiu chances maiores de vitória de Bolsonaro no segundo turno das eleições. Perguntado sobre a probabilidade de sucesso dos candidatos na reta final do pleito, Dias defendeu que, em função da distribuição geográfica dos votos, o atual presidente deve chegar mais forte que o adversário no dia 30 de outubro. A leitura faz parte de uma conversa com clientes do BTG Pactual realizada no dia de hoje, no caso ontem. Em números, o consultor afirmou que Bolsonaro teria 52% de chance de ser reeleito contra 48% do ex-presidente Lula. Dias também alertou para o fato que ainda é impossível prever um vencedor em uma disputa tão apertada. E por que isso é a minha atenção? Foi um evento fechado. Não era para rodar na imprensa, que alguém tem que ter escutado, vazado o conteúdo. Aí pensa um pouquinho. A opinião desse cara pode fazer as coisas se modificarem. Só que diferente de um jornalista, que normalmente trabalha para um veículo de comunicação, e no máximo ele pede desculpa, bota um erramos, né? Porque não é fake news, erramos. Gafe, escorregão. Esse cara, ele é sócio-diretor da CAC Consultoria. Se esse cara comete um erro grotesco, ele tá colocando a empresa dele em xeque, até porque ele é um consultor político. Ele é um cara que deveria ter uma análise política, né, bem precisa, se ele quer continuar ganhando dinheiro e que sua empresa continue prosperando. Então, olha o tipo de opinião que ele tem. O está bem aberto. Está bem aberto. E ele também destaca por distribuição geográfica. Quem tá falando de distribuição geográfica, você tem que chegar em todos os locais, né? Tipo correio. Tem em todo canto. Tipo agência da Caixa. Não tô falando isso à toa. Tem tudo a ver com a questão que a gente falou agora da pesquisa, né? Do eleitor de Bolsonaro. Calma lá. Mais matérias só da grandíssima imprensa. O Pulso, quem escreveu essa matéria, quem divulgou essa matéria eu vi foi o Thomas Trauman, o ex-assessor da Dilma, ex-porta-voz do Palocci. E segundo Maurício Moura, abstenção ou não, a grande questão do segundo turno. É o grande ponto. A abstenção se tornou realmente um grande problema. Variações no grupo que deixa de ir às urnas pode definir se Lula repete a vitória no primeiro turno ou se Bolsonaro vira a vantagem do petista no próximo dia 30. A gente havia comentado que a turma do PT, junto com outros representantes aí, tinham ido conversar com o judiciário para a questão aí do transporte gratuito no dia 30, transporte público.
foi liberado, vai ter transporte gratuito. Então você vê assim, não tô nem aí pra... Quem sou eu pra falar se tem que ser gratuito ou não deve ser? Meu Deus do céu, estou falando, ó. Você vê que é uma preocupação da turma da esquerda. Preocupados, eles estão. O Guga Noblar até diz, ó, se você quiser que Bolsonaro seja derrotado, vá votar. A abstenção decidirá a derrota ou vitória dele. Se mexa. Então, a turma da esquerda anda muito preocupada. Você não vê a turma da direita falando, cara, vai votar, vai votar. A turma da direita tá preocupada só em trazer mais votos, virar votos. Mas a abstenção você vê que não é um problema que gira aí nos círculos da direita. Aí o Tarcísio tava lá na sabatina da Jovem Pan e ele fala o seguinte: isso já começa a repercutir em termos de pesquisa. Os nossos levantamentos já mostram uma liderança do presidente em Minas Gerais, onde ele perdeu no primeiro turno. Então ele vai ganhar no segundo turno. Aqui em São Paulo, que ele ficou com uma diferença de 7 pontos, essa diferença hoje está chegando a 12. Provavelmente a gente vai terminar o segundo turno com essa diferença perto dos 15. Então isso vai ser importante para essa consolidação da maioria. No Rio de Janeiro, da mesma forma, a liderança do presidente vai crescendo ao longo do tempo. Então são 3 estados muito importantes. A gente está vendo aí a aprovação, a aceitação do governo crescendo, a rejeição diminuindo, a rejeição do presidente diminuindo, uma situação já de empate consolidada. Todos os nossos levantamentos estão mostrando isso. Então agora é voto a voto e a gente está buscando aí realmente a consolidação dessa liderança. Por isso que eu acredito muito na vitória do presidente Bolsonaro no segundo turno. olha o que o Tarcísio falou. Olha o que o Tarcísio falou. Fala de Minas, São Paulo, Rio. Tem muita informação boa ainda. Falei que esse tópico tinha muita coisa pra gente comentar. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Doações da Tarcísio somam 7,9 milhões no segundo turno. Não é no primeiro, é no segundo. Haddad recebeu 6 vezes menos. O que a gente comentou sobre doações desde o início das eleições? Quem, assim, quando você olha espectro político, direita versus esquerda, qual grupo político vinha tendo mais problemas para conseguir doações? A direita. A direita é quem vinha tendo dificuldade de conseguir doações. Chegamos na reta final com o Tarcísio eleito. O Tarcísio está eleito. Assim, a própria falou, cara, o Tarcísio tem que fazer um cataclisma para ele não ser eleito. Com a porcentagem que ele terminou o primeiro turno, com o apoio do Rodrigo Garcia, assim, cara, tem que ser algo assim, absurdo pro Tarcísio não ser eleito. O Tarcísio já estava eleito. Só que São Paulo é o colégio eleitoral mais importante do país. E aí você vê a esquerda, talvez, meio sem esperança, não está investindo no Haddad. E a direita, que estava meio que de braços cruzados. Olha o que a gente vem falando sobre aquele sentimento que passou do primeiro turno. Falou, cara, peraí, pô. Primeiro aquele sentimento, falei, aquela turma que achava que o Bolsonaro tava fraco, tudo ia acabar, e viu, bicho, o homem tá forte, o capitão do povo tá vindo aí. E mesmo o estado de São Paulo já estando garantido, a turma sabe, pô, o Tarcísio é o candidato de Bolsonaro. Se o Tarcísio, sabe, vai bem, amplia ainda mais a diferença, Bolsonaro também pode se favorecer ainda mais. Isso é importantíssimo. E a turma vem com tudo. Com tudo. Olha a atração que essa maioria política que o Tarcísio está falando, né, tá colocando para se transformar numa maioria eleitoral. Isso aqui no estado de São Paulo. Comentamos recentemente sobre Minas Gerais. 4 grandes empresários, segundo a matéria no Globo, doaram aí, né, não sei se o dinheiro já chegou ou não, 12 milhões para a campanha de Bolsonaro, pediram ajuda para o Zema. Minas Gerais não tem nem segundo turno. E o Zema tá rodando. Calma lá. Aí você vê. Sócios da Localiza doam 3 milhões para a campanha de Bolsonaro. E tá aí. E vamos. O dinheiro que não tinha no primeiro turno começou a chegar. Roberto Justo, que estava calado, declarou, o fato que você tava dando ontem entrevista na Lida Nagel, o Roberto Justo não tá aqui envolvido não, mas só porque veio na cabeça aqui que era empresário. Só nota ontem, nem coloquei aqui. Botaram assim, não, depois de um mês aí com sua conta bloqueada, Luciano Hang doou meio milhão pra conta de Bolsonaro. Aí vem um sertanejo. Aos trancos e barrancos, no meio do caos, a turma tá indo. De algum jeito tá indo, sabe?
Vai, Jair, vai. A gente te levanta. Vai, que é tua. A gente, qualquer coisa, sabe? A cruz é tua, mas a gente tem pelo menos limpa teu suor, te ajuda, dá um copo d'água. E vamos que vamos. Acredita no Criador. Vamos que é nosso. Aí calma. Popó declara voto em Bolsonaro. E é criticado por Whindersson. Foi o grande destaque da imprensa. A crítica que ele sofreu. Gente, na boa. Não sei quantos votos o apoio do Popó traz. Mas algum eu sei que traz. Popó, eu tenho certeza que ele não é conhecido em vários locais do Brasil. Ou talvez ninguém mais fale dele. Mas Popó é baiano. Da minha Bahia. Popó é um monte de pedra. Filho de seu Babinha. Adorava feijoada da... Ih, agora esqueci, não sei se era a dona Zuleide, o nome da mãe de Popó. Mas tá aí, todo mundo sabe. Popó era herói da Bahia. Qual foi o colégio eleitoral onde deu a maior vitória, assim, pra esquerda? Foi a Bahia. Que é o quarto maior colégio eleitoral do país. Querendo ou não, ganhamos apoio de uma pessoa que fala pra muita gente. E assim, tem muito baiano que não acompanha o Popó. Se o Popó trouxer 100 votos, meu amigo, é 100 votos. Se ele trouxer um voto, é um voto. Cada voto conta. Ainda mais se for um voto da esquerda, que é cada um conta como 2. Cada um conta como 2. Calma, mas calma. Eu ainda falei que ia faltar falar de vocês. Só que antes. Campanha de Lula traça ofensiva junto a prefeitos para neutralizar efeito Zema em Minas. Se lembra de 10 dias atrás, mais ou menos, a imprensa relativizando, sabe, a utilidade de Zema, dos prefeitos, que não serve de nada, né? Bolsonaro não serve de nada. Campanha petista vai relembrar prefeitos sobre momentos de dificuldade na relação com Zema, destacar que o eleitor já definiu o voto e fará aceno ao ceno com Simone Tebet. E aí fala que em 2024 muitos deles vão querer vir para reeleição, então é melhor ser amigo para ganhar apoio para reeleição. Essa notícia saiu hoje, às 4 horas da manhã na Bela Megali, e hoje também, às 5 horas e 1 minuto no Estadão, PT vê avanço de Bolsonaro em Minas com a ação de Zema sobre prefeitos e ameaças. É o capitão do povo. Tá lá, aos trancos e barrancos. Ele cai, a gente levanta. Bora, Jair. Vai que é tua. Que não tem outro, só tem tu. Vai ter que ser tu. Aí calma. Calma. Lula divulgará carta aos evangélicos apoio divergências na campanha. Isso daqui foi colocado na mesa por diversas vezes no primeiro turno. O Lula não fez. Diversas vezes isso foi proposto. Não fez, não via necessidade, etc. Naquele momento não via. Se a coisa tivesse realmente tão fácil, a gente não estava vendo todas essas notícias e também isso aqui não iria estar rolando. Ontem, o Lula foi no Flow. O Igor do Flow, ele já havia dito que não faltaram convites anteriores para o Lula. E então, tomando o PT, sei lá, o Lula estava ocupado, isso, aquilo, outro, não foi no Flow. E ontem foi. Então, coisas que meio que eles não queriam fazer, já começaram a fazer, procurando fazer os mais diversos acenos para aumentar, sei lá, alcance, etc. Estão se movimentando. E olha só agora. Agora a gente vai para vocês. Isso aqui acho que foi do Bruno Bogossian, Folha de São Paulo. Pastores, prefeitos e chuva de dinheiro viram principais armas de Bolsonaro. Faltou falar do povo também, né? Mas beleza. Capilaridade. Ó, capilaridade, né? Você conseguir ter um pezinho e se espalhar geograficamente pelo país. Você lembra lá da análise do consultor, né? Do mercado financeiro, da questão da distribuição geográfica? Então, a capilaridade criada pela campanha do presidente pode favorecer mobilização de eleitores. Num coquetel na casa de um empresário, Simone Tebet reúne 650 convidados e defende que eles votem em Lula para preservar a democracia brasileira. Enquanto isso, 650. Enquanto isso, em milhares de templos, milhares, não é de pessoas, de templos evangélicos espalhados pelo país,
pastores aterrorizam fiéis com a falsa alegação. Choro. Choro, 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 choro. Fora a questão dos prefeitos. Fora a capilaridade de vocês. Um eleitor que está muito mais interessado em acompanhar a política. Pessoal, mesmo com toda essa confusão acontecendo, digo, não se deixem levar. Olha, sai um pouquinho, tá aqui, ó. Pensa, aqui tá a caixinha. Você sai da caixinha, você bota a caixinha aqui, você fala, olha, rapaz, olha a caixinha. Caixa feia, viu? Mas até que tá uma notícia boa, mas feia. Relaxa. O que tiver de ser será. Coisa mais importante são votos pro Jair. Aí vamos falar desse encontro. Só porque eu acho que é interessante comentar, né? Jantar com Tebet reúne Dineca Setúbal e Pedro Passos, a diretor do MASP. Eu não entendo. Quando você coloca assim, você tenta dar uma ideia, né? Que seria assim um grande leque. Mas nesse aqui, na boa, eu não acho que tem um leque de diversidade. Eu acho que assim. Podia colocar assim, a turminha cheirosa, a turminha verificada, a turminha iluminista, a turminha dos demiurgos. Podia colocar assim um nome muito bonito, muito interessante, a turma dos sábios. Porque não tem variedade. E vocês vão entender por que eu tô falando isso daí. Mas tá lá, né? A Simone Tebet tava com a Marina, o Armínio Fraga, se reuniram na noite de segunda-feira, um grupo seleto. Mas, nossa senhora, aqui não tem povo, é um grupo seleto de pessoas que estão em dúvida sobre em quem votar no segundo turno das eleições. O objetivo foi convencê-los a apoiar a chapa Lula-Alckmin para a presidência. O jantar ocorreu na casa. Mônica Bergamo, casa, tome vergonha, é uma mansão. Respeita a mansão dos outros. Na casa de Tereza e Cândido Bracher, ligados ao Banco Itaú, no bairro do Alto Pinheiros, em São Paulo, e reuniu empresários e representantes de diferentes setores da elite financeira. Até como é que chama a mansão de casa? É uma falta de respeito. Passaram por lá o presidente do INSPER e o colunista da Folha, Marcos Lisboa, o cineasta Bruno Barreto, diretor-presidente do MASP, Heitor Martins, economista Eduardo Gianetti, o empresário Pedro Passos, cofundador da Natura. Entre os convidados ainda estavam o reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares, o José Vicente, o coordenador do Fórum Direito Já, Fórum pela Democracia, o Fernando Guimarães, o presidente do Conselho do GIF, Inês Mindlin, nossa, chega a travar a língua, Laffer, e a escritora e roteirista Beatriz Bracher. Aí fala, né? O encontro foi organizado pela advogada Maristela Gregory, pelos editores Marisa Moreira Salles e Thomas Alvim, a socióloga Neca Setúbal, herdeira do Itaú, a ambientalista Tereza Bracher e Ana Paula Guerra. Como mostrou a Folha, os interessados eram convidados a declarar voto no ex-presidente em uma hora reservada para gravação de vídeos para as redes sociais. Olha que sensacional. Olha só, alguns roteiros com sugestões de texto foram distribuídos. Aí, segundo a Mônica Bergamo, eles davam 10 dicas de frases para depoimento. Ela dá um exemplo, ó, como: meu voto agora é Lula e Alckmin, porque Bolsonaro isolou o país do resto do mundo e não gera confiança para o investidor internacional. E, abre aspas, eu tenho filhos, eu tenho netos. Eu não quero que eles vivam num Brasil armado e violento. Meu voto agora é Lula e Alckmin. Circulou nas redes sociais essa postagem aqui. Tá lá, encontro Simone Tebet, Marina Silva, Armínio Fraga, vocês estão me pedindo voto. Estou com Simone Tebet e agora vou de Lula. Contra Bolsonaro, meu voto segundo turno é 13. Eu não sou petista, mas dessa vez meu voto é 13. Eu nunca votei no PT. São algumas sugestões aí. Que é interessante, né? Você tem que ensinar pro cara como pedir votos. Até como declarar voto tem um jeito seleto. Nossa, interessante. Só que aí fala, né? O encontro de mas não tem, gente, não tem nenhuma variedade. Eu ainda quero comentar uma notícia que eu lembrei agora, mas se liga. A gente comentou sobre essa notícia aqui, acho que no vídeo do dia 2 de outubro, que falava, né, que um livro que tinha sido meio que proibido nos Estados Unidos ia ser editado no Brasil. No Brasil, quem ia soltar esse livro seria o selo Tinta da Blá 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 Brasil. Aí a gente ia no site da Tinta Blá 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 Brasil, falava que é uma editora de livros independente, que é controlada pela Associação 451. Aí você vai olhar essa Associação 451. Você vê, ó, Conselho Fundador: Cátia de Almeida Braga, Pércio Arida, Reide Belda, Tereza e Cândido Bracher. Onde foi a festa? Na mansão, Mônica Bergamo. Não é casa, respeita a mansão dos outros. Tereza e Cândido Bracher. Então tá aí. Armínio Fraga tava lá. Otávio Frias Filhos, Ângela Gutierrez, Fernando Moreira Salles. Bom, tava lá Marisa Moreira Salles.
pelo Google, né? Parece que é da família, né? Eu vi o que é, mas não vou fazer afirmação porque eu não sei. Mas, assim, qual, inclusive, a posição na família em relação ao Fernando Moreira Salles? O que é que a Marisa seria dele? Se vocês derem um Google, vocês acham. Aí tá lá, né? Tá o Alfredo, Nugent Setúbal, que é da turma da Neca Setúbal. Eu nem coloquei ali o nome da Neca Setúbal, mas ela tá ali, de roxinho também, no final. Neca Setúbal, Celso Laffer. Bom, o Celso não tava lá, mas a filha dele, a Inês Laffer, tava lá. Guilherme Leal, Luiz Orechim, Guilherme Passos, Pedro Passos também tava lá. E a Neca Setúbal, com apoio do Itaú Social. Então, assim, é mais do mesmo. É um grupo de esquerda. Cara, tu vai... Essas pessoas estavam em dúvida se ia votar no Lula. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É por isso que eles estão preocupados com a capilaridade de Bolsonaro. Fazer um evento, cara, todo mundo é amigo. Todo mundo tá no conselho fundador da 451. Para. E olha isso daqui. Chegando no fim do vídeo. Nem vai dar pra falar das questões econômicas. Eu queria falar até um pouco do podcast de ontem, mas comenta amanhã. Isso aqui é mais interessante. O Jamil Chat é o jornalista brasileiro que mais sabe do que acontece nas relações entre Brasil e o resto do mundo. O que a União Europeia pensa, o que a bancada verde, o que a bancada SG, o que todo mundo que acha que o Brasil tá pegando fogo pensa, as ONGs, o Jamil Chat sabe. Aí ele soltou uma notícia exclusiva. Para aderir ao CDE, o governo mente, omite e distorce dados ambientais. Não vou nem entrar no mérito, se isso aqui é verdade ou não. O que eu acho interessante é a torcida da galera. Mas a torcida pra dar errado. Ou então, assim, meio que pra cobrar o governo que é pra dar certo. Eu não sei o que passa na cabeça da galera, mas é o seguinte, ó. Preocupação dos ativistas. Para diferentes grupos, o informe é a constatação que o governo tentaria manipular os dados sobre a situação climática no Brasil. Há poucas semanas, entidades enviaram uma carta para a CDE, as ONGs enviaram uma carta alertando para as mentiras. Nossos grupos acreditam, e os dados comprovam, que o Brasil, sobre o regime de Bolsonaro, não atende atualmente aos critérios ambientais e climáticos, e eles mandam ao CDE. Imagina, bicho, tu lançar uma carta para impedir que o Brasil entre. Em tese, isso aqui é assim, entrar na OCDE em tese é uma coisa boa. Eu até acho bom que, sinceramente, hoje em dia, sabe qual é a minha opinião? Eu acho que não devia entrar. Porque no final do dia, você tem que seguir tanta regra dessa galera. Eu prefiro que o Brasil tenha as próprias regras. Ah, mas você quer... O mundo tá mudando tanto. É igual, sabe, a ONU falou, tô nem pra ONU também. O Brasil segue as regras do Brasil. Mas você vê como essa turma... Eles não estão preocupados, o negócio... Sabe, assim, cara, o que é que passa na cabeça da galera? Não, porque eles não estão preocupados do Brasil, estão preocupados com o meio ambiente, o planeta, né? Com salvar a população, o mundo, o ser humano. Afirmaram as entidades como Conectas Direitos Humanos, Washington Brasil Office, né? Esse Washington Brasil Office é sensacional. WWF Brasil e Greenpeace. Nós, os signatários desta carta, solicitamos que os Estados membros da OCDE examinem minuciosamente os acontecimentos recentes no Brasil. Já falar logo, a gente pede que vocês não deixem o Brasil entrar. Por favor, avaliem cuidadosamente as políticas, os processos e os históricos climáticos e ambientais do país. Insistem em uma forte e devida diligência, que inclua avaliações de terceiros, revisões independentes e missões de averiguação. Consultem a sociedade civil, os povos indígenas e os defensores das florestas cujas vidas foram colocadas em risco. Esse final é sensacional, né? Consultem a sociedade civil. Quem é a sociedade civil? As ONGs de esquerda. Consultem os defensores das florestas. Brasil, né? Os nossos irmãos brasileiros são um caso sério, né? A turma da esquerda. E é isso. Tinha muita coisa pra ele comentar ainda na questão da coisa que envolve a economia, mas algumas coisas. Tem uma que saiu na imprensa também. O Armínio Fraga fez uma entrevista imaginária. Ele fez uma entrevista imaginária. A mente comenta sobre isso, tem mais algumas coisinhas. Mas eu acho, na boa, olhando as notícias. Só notícias da grande imprensa. Não dá pra falar que Bolsonaro tá na frente, que Bolsonaro virou, nem nada. Mas não dá pra falar de jeito nenhum que Bolsonaro está acabado. Como muita gente tenta vender pai da imprensa, né? Tentando desmotivar os seus apoiadores. Tentar colocar um espírito derrotista nas pessoas. Gente, falo pra vocês mais uma vez. Coisa mais importante de tudo, é eleger o Jair. Simples assim.
E vamos que vamos, vai dar certo. Eu dei play, eu passei uns vídeos no vídeo de hoje, né? O Tarcísio só, acho que foi o Tarcísio. Mando pra vocês lá no canal do Telegram, o link tá aqui na descrição. Quem puder curtir e compartilhar, né? Não vai cair o dedo. E se quiser apoiar, tem o botão de membros, tem o botão de valeu, tem um peito na descrição. E se Deus quiser, se Deus realmente quiser, a gente se vê amanhã. Então aquele grande beijo, abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!